Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo do canal Biologia Minha Prova, hoje falando sobre um tema da ecologia para compor a nossa playlist da matéria Ecologia, te preparando para a prova do Enem e também provas de vestibulares. Não vamos esquecer que a ecologia continua sendo o conteúdo da biologia mais cobrado nos últimos anos na prova do Enem. Hoje falaremos sobre a pegada ecológica. Muito legal, você vai ficar até o final do vídeo. Se você ficar até o final do vídeo, você vai ver um teste que eu vou fazer online a partir do site Sua Pegada Ecológica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, vamos lá e você vai ver que tema relevante, muito importante para as nossas vidas. Falar das nossas ações enquanto ser humano, o que nós estamos causando no planeta, o que é a pegada ecológica. Vamos lá? Muito bem. Então, iniciamos com o tema, a pegada ecológica. Vamos saber o que é a pegada ecológica. Vamos ver. A pegada ecológica mede a quantidade de recursos naturais renováveis para manter nosso estilo de vida. Basicamente, tudo que usamos para viver vem da natureza e mais tarde voltará para ela. Tema importante, né? Que Lavoisier já havia falado há muito tempo atrás, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Muito bem. Então, vejamos quais seriam esses pontos básicos de consumo, de transformação que nós usamos e que pode ser medido em hectares globais, a nossa chamada pegada ecológica. Por exemplo, a nossa alimentação, importante, o nosso vestuário, vocês já vão entender direitinho como tudo isso funciona, lâmpadas econômicas, se a gente está usando lâmpadas econômicas ou não, equipamentos eletrônicos, se a gente troca muito de equipamento eletrônico, eletrodomésticos também, o consumo deles, se a gente faz a reciclagem do lixo, a reciclagem de papel, veículos que a gente utiliza, o combustível, viagens de avião, exatamente isso, o tempo de banho, como a gente liga muito as luzes ou pouco, se o ambiente, se a gente ocupa mais também a luz externa do sol, se há necessidade de ligar as luzes em alguns momentos do dia e a separação do lixo. Esses são 12 itens, obviamente não são todos, mas são os mais importantes itens e tem muitos outros também que a gente pode ficar ligado, vamos tomar por base se a gente faz alguma coisa para diminuir, para mitigar essa pegada ecológica da humanidade. Então vamos lá. Próximo. Vamos falar agora do cálculo. Como é que é feito o cálculo para medir a pegada ecológica? Fique ligado. A metodologia usada para o cálculo da pegada ecológica usa-se como padrão os hectares globais. Hectares globais, que é o chamado GHA, hectares globais. Bem, esses hectares globais, eles vão ser medidos de acordo com aquele consumo que a gente agora acaba de ver. O vestuário, enfim, a reciclagem de lixo. Vamos ver. O cálculo da pegada ecológica é importante, pois podemos medir, comparar e administrar o uso dos recursos naturais através da economia. Além do mais, se a gente ficar ligado nessa pegada ecológica, ainda vamos ter uma economia no bolso, né? Neste cálculo, são contabilizados vários aspectos econômicos e ambientais, como, por exemplo, a área arável usada para produzir alimentos para a população, a área da agricultura, também, obviamente, a pecuária vai entrar nesse cálculo, a área usada para pastagens, no caso agropecuária, e a área urbana. Então, quanto que nós estamos utilizando de área urbana? Cada vez mais, obviamente, cada vez mais invadimos ambientes que até então eram áreas de preservação permanentes. Isso acontece muito no litoral, nas encostas. Estamos vendo todos os anos uma enchente e tragédias. A área de pastagens, o Brasil tem um dos maiores rebanhos de gado do mundo, então a gente está usando cada vez mais áreas onde antes não eram utilizadas, como isso falando do Brasil, como por exemplo o cerrado, também está sendo usado o cerrado, também sendo usado não somente para a agricultura, a pecuária e a agricultura, cada vez mais se produz em hectare mais alimento. Isso por um lado é bom, porém tem um lado ruim, tem um lado
de que se está aumentando o plantio é porque está diminuindo outras áreas, principalmente áreas que até então viviam espécies endêmicas e que estão sendo transformadas em pastagens ou então em área de cultivo, né? Diminuindo aqueles ambientes naturais, basta você lembrar que hoje temos menos de 3% da composição do bioma floresta ou mata atlântica. E nós, brasileiros, temos 520 anos de exploração. Em média, 519, 520 anos de exploração. Vejam só, ok? Então, vamos lá. Agora vamos ver a pegada ecológica global. Daqui um pouco mais a gente vai falar sobre a pegada ecológica do Brasil. Bem, neste caso aqui, a pegada ecológica global, atualmente a média mundial da pegada ecológica é de 2,7 hectares globais por pessoa. Isso é sempre medido por pessoa. Enquanto a biocapacidade, isso é muito importante, pessoal, disponível para cada ser humano, é de 1,8 hectares globais. Então, se nós estamos observando, vejam bem, se estamos observando que atualmente são 2,7 hectares globais por pessoa, que é a nossa pegada, então observamos que é de 1,8 a capacidade, a biocapacidade, o que o nosso planeta tem de nos manter. Já estamos muito acima daquilo que o planeta tem para nos manter vivos enquanto espécie. Beleza? Então, vamos em frente. Agora, esse gráfico, obviamente um gráfico que mostra, aqui em cima eu tenho a fonte do gráfico, sempre importante destacar, fazer menção à fonte. Esse gráfico, ele mostra, através das cores, a biodiversidade observada, nesta cor aqui, a área construída, a área de floresta, a área de pesca, também as pastagens, que a gente falou agora há pouco, os biocombustíveis, quanto que a gente está produzindo de biocombustíveis, a área de cultivo, bem importante ficar ligado, e também a emissão de carbono para a atmosfera. Se a gente pensar e analisar o eixo aqui das datas de 1960, fazendo uma projeção até 2050, o que nós estamos observando é um aumento muito importante de todos esses itens elencados no gráfico. O que significa que é uma projeção tendencial de que a biocapacidade que o planeta tem é muito inferior àquilo que nós estamos utilizando em hectares globais per capita. Cada vez mais nós aumentamos a nossa população e cada vez mais temos que explorar do planeta para manter todo mundo alimentado. Esse todo mundo, entre aspas, né? A gente não está aqui falando de desigualdades sociais, mas todos nós sabemos que ela existe. Bem, o que acontece agora é observar um pouquinho da pegada brasileira. Como é que está essa pegada ecológica brasileira? A pegada ecológica brasileira, ela é de 2,9 hectares globais. Lembre que agora há pouco eu falei para você que a mundial é de 2,8 hectares. Então, estamos acima da média mundial. Isso é por habitante sempre, indicando que o consumo médio de recursos ecológicos pelo brasileiro é bem próximo da média mundial, porém nós somos próximos, mas superiores. Bem, e que equivale, repetindo, em torno de 2,7 a 2,8 hectares globais, que é a pegada mundial. Bem, isso é para chamar a atenção de que nós brasileiros estamos acima. Somos um país continental, obviamente, somos milhões e milhões de habitantes, porém, nós estamos explorando muito os nossos recursos naturais para poder ampliar, até porque nós somos grandes exportadores, então a economia está muito baseada ou totalmente baseada no processo de exploração, seja de recursos alimentares, como também recursos minerais. E tudo isso é quantificado na hora de se medir a pegada ecológica. Bem, vamos lá
falar agora esse gráfico, ele mostra essa relação importante que eu mostrei para vocês, que mostra uma série histórica brasileira. Bem, ela é medida também de 1960, só que agora até 2005, e nós estamos observando que há um estreitamento importante. Olha só esse estreitamento se comparado. Olha só que o gráfico ele está mostrando 2005 e nós estamos em 2019. Então significa, como está agora, se atualizar esse gráfico, ele está menor que isso certamente. Nós temos aqui a pegada ecológica, aqui marcada a pegada ecológica e aqui a biocapacidade. O que nós podemos observar é que nós estamos diminuindo a biocapacidade. Estamos diminuindo a capacidade que o planeta tem de produzir recursos de todos os gêneros para manter as espécies vivas, para nos manter enquanto espécie vivos. Isso é bem importante ficar atento, porque essa pegada está mostrando uma escala sempre de aumento. E até quando isso vai? Até quando nós, seres humanos inteligentes, vamos somente extrair e não devolver para a natureza aquilo que deve ser devolvido para pensar num futuro próximo, nas gerações que vêm depois, e isso é muito importante. Pensar em 2050, por exemplo, é pensar daqui a 31 anos. Daqui a 31 anos, depende de você que está me ouvindo, você vai ter 50, 60, sei lá qual a tua idade. Como estará a pegada ecológica mundial nesse momento se os governantes e todos nós pensarmos do mesmo jeito? Somente lucrar e esquecer do ambiente, ok? Fica aí uma reflexão. Bem, agora, pessoal, eu quero passar para vocês a informação sobre esse site. É www.suapegadaecologica.com.br. É um teste que você pode fazer online. Eu vou fazer agora o meu teste para você acompanhar e vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar a página e eu peço que você também faça esse teste, que você vai ver que é bem legal. Vamos iniciar o teste. Primeiro, então, vai pedir o teu sexo. Vamos colocar aqui sexo masculino, seguimos em frente. Qual é a sua faixa etária? A minha faixa etária, ela fica ali acima de 35 anos. Então, qual é o seu estado civil? O meu estado civil, casado, isso é levado em conta pelo consumo. Quantos filhos você tem? No meu caso, eu tenho 2 filhos. Onde está aqui? 2 filhos. Bem, onde eu moro? Eu moro no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e moro na cidade de Passo Fundo. Aqui está, Passo Fundo. Próximo, o meu grau de instrução, eu tenho nível superior, aqui está, ensino superior. E isso quer dizer, é muito bom? Não, significa que aquilo que se entende por pegada ecológica, por necessidades ambientais, cada vez que aumenta o nível escolar, deveria ser maior. Qual é a renda familiar? Vamos colocar uma estimativa aqui de 7 a 10 salários mínimos. Vamos colocar em que empresa é importante citar. Eu sou professor, obviamente, então eu trabalho numa empresa chamada UPF, que é a Universidade de Passo Fundo, que é um dos meus vínculos empregatícios. O outro é um curso pré-vestibular. Vou citar aqui um pelo menos, o curso chama-se Med School. Vou citar a UPF. Com que frequência você come carne vermelha? Olha, nós gaúchos, nós comemos bastante carne vermelha. Então, 3 porções, vamos pegar no limite lá, vamos botar o máximo. Sempre 2 ou mais porções por dia, no almoço, lanche da tarde e na janta. É mesmo. Agora, olha o problema. Com que frequência você come peixes ou frutos do mar? Esse é um problema. Vou colocar assim, raramente, 1 vez por semana ou menos. Você utiliza aparelhos de ar-condicionado em sua casa ou aquecedores? Sim, cada vez mais as pessoas utilizam esses equipamentos. Qual a procedência dos alimentos que você consome? Bem, vamos colocar aqui, a maior parte em feiras, quitandas, poucas vezes compra em supermercados ou hipermercados. No meu caso é um pouco moderado, assim, feiras e quitandas eu compro bastante, mas também consumo muito em mercados. Normalmente em supermercados e poucas vezes em feiras e quitandas. Vamos deixar assim.
Quantas vezes por ano você compra sapatos ou roupas novas? Eu vou colocar porque eu compro pouquíssima roupa e calçados, então vou colocar uma vez por ano. Agora, com que frequência você e sua família compram eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos? Bem, somente quando quebram e precisam ser substituídos, né? Obviamente. Com que frequência você compra jornais, revistas ou livros? Cada vez menos agora, porque a gente está usando muito os meios eletrônicos, né? Então, raramente, normalmente pelo noticiário, pela internet, compro livros ou revistas, enfim. Como você descarta o lixo produzido em sua casa? Ó, não me preocupo em separar o lixo. Vamos colocar aqui em 2 lixeiras, uma por reciclagem, outra para não reciclar. Geralmente eu faço uma distinção entre uma coisa e outra, principalmente com plástico, Usa lâmpadas econômicas? Eu só posso falar que sim. Hoje na minha casa eu só tenho lâmpadas econômicas, em LED. Que meio de transporte você usa com mais frequência? Infelizmente é o carro. Você consome refrigerantes? Com que frequência? Bem, eu não posso falar que é nunca, preciso ser justo, raramente, uma vez por semana ou menos. Quanto tempo você gasta de banho? Isso eu posso ser bem tranquilo, eu gasto muito pouco de tempo, de 5 a 15 minutos, mas jamais chego a 15 minutos. Outro fato importante, quantas horas aproximadamente você gasta viajando de avião? Atualmente, eu não estou gastando nada para viajar de avião, vou ter que voltar um pouquinho aqui. Aqui está. Então, vamos colocar assim. Ok, vamos ver o que está acontecendo aqui com essa informação. Agora melhorou. De avião, então eu coloquei que eu raramente viajo de avião. Que quantidade você consome de alimentos que contém açúcar refinado? Menos de 100 gramas, certamente por semana. E aí eu atingi a minha pegada. Me dá uma quantificação, você fez 51 pontos. E isso, a sua pegada, segundo o site, ela é bacana. Então, muito legal, pessoal. Aqui me deu parabéns, você está antenado às questões ambientais e busca ter qualidade de vida sem agredir o meio ambiente. E eu agradeço ao site da suapegadaecologica.com.br. Obviamente, esse site é um site que está disponível na internet. Eu fiz aqui uma gravação online, deixo a descrição para vocês através do link e peço que vocês façam essa quantificação da sua pegada, reflitam sobre o tema e fiquem antenados para as provas de vestibulares e também as provas do Enem. Fica aí a minha dica então. Voltamos à minha aula, a aula sobre a pegada ecológica, onde nós trabalhamos temas importantes sobre a pegada ecológica. Eu, professor Rodrigo, do canal Biologia Me Aprova. Valeu, até mais. Tchau, tchau.